Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Borimones e você tá assistindo a Borimones TV. Olha só, por incrível que pareça, eu não planejava fazer um vídeo de otimização para The Sims 4, mas acabou surgindo essa demanda. Eu pesquisei a respeito desse assunto e a maioria dos vídeos que eu vi ensinavam principalmente duas coisas. A primeira é remover os arquivos caches, que nós definitivamente sabemos que não deve ser feito. A segunda coisa é limpar o computador de arquivos inúteis, que pra mim é uma coisa tão básica que definitivamente só vai te ajudar se você não for uma pessoa organizada e acabar armazenando muitos arquivos no computador. Então isso de fato é essencial, ok? Mas eu vim trazer algumas dicas importantes hoje que vão muito além desses dois passos, tá? Que pra mim são passos essenciais que, por incrível que pareça, eu não vi ninguém comentando a respeito. Eu espero que ajude. E de verdade, para seguir o passo a passo, como vocês sabem, é muito simples. Aqui embaixo na descrição tem um link do Bacons, é só apertar sobre ele. Então aqui dentro nós vamos clicar para ir até o servidor do Discord e em seguida nós vamos no novo canal de otimização que eu adicionei esse final de semana por ali, que é o The Sims 4 Otimização. Nós vamos seguir o passo a passo, tá galera? Nesse momento tem 13 passos. Além de deixar o nosso jogo mais otimizado, mais rápido e responsivo, nós também vamos deixar ele mais bonito, que são os equilíbrios aí que eu considero importantes para otimização valer a pena, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é baixar o Overhaul Graphic Rules do nosso amigo Sim4Sims, ok? Essa revisão ela torna o jogo incrivelmente melhor e mais bonito. Portanto, o primeiro passo é entrar no link abaixo e baixar o arquivo All-in-One. É muito simples de instalar, eu sei que no início pode parecer complicado, mas se você seguir esse passo a passo com calma, você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo. Clica aqui, faz o download. Em seguida, nós vamos conferir aqui, olha só, esse download aqui, como vocês podem ver aqui nas informações, tá? Ele vai possuir esses 3 arquivos. O que nós vamos fazer é extrair eles aqui para documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Config Override. Provavelmente você não tem, então não vai pedir para substituir. Como eu já tenho esses arquivos, vai pedir para substituir, eu vou colocar aqui sim, ok? Agora olha só, mais do que isso, o Sim4Sims ele já deixou pra gente uma coisa que eu acho fantástica, tá? Que logo aqui para baixo, ele deixou os Quick Setters, que são configurações rápidas para poupar o nosso tempo. Aqui tem algumas informações, vocês podem ler essa página inteira, tá? Dá para traduzir ela para português, para entender melhor o que esse mod faz, mas aqui eu vou explicar para vocês. A primeira opção, que é o Default with Distance Blur, ele mantém todas as configurações do jogo padrão, além da oclusão ambiental e do desfoque de distância habilitado, tá? Ultimate Performance e Ultimate Quality são duas opções que a gente vai usar. Ultimate Performance ele vai dar o melhor desempenho, sem sacrificar tantos gráficos, ele não é perfeito, mas o aumento de velocidade vem um custo visual, e na minha opinião um custo muito pequeno, tá? E Ultimate Quality, que é a opção que nós vamos usar nesse momento, sim, ela é recomendada para PCs que possuem placa gráfica high-end com 6 GB ou mais de memória. Então, se esse não for o seu caso, utilize o Ultimate Performance, que de verdade você não vai ter perda nenhuma. Pelo contrário, seu jogo tende a ficar muito melhor do que ele está nesse momento no seu computador atual, ok? Como eu falei aqui, as minhas versões favoritas são essas duas últimas, então se eu quero jogar e prezo por desempenho na hora do jogo, eu utilizo o Ultimate Performance. Se eu vou filmar alguma série ou quero fazer alguma foto bem bonita, aí eu uso o Ultimate Quality, tá? Mas como eu falei pra vocês, a diferença entre um e outro é pequena. Ela vai mudar muito mais quando você tiver com a câmera afastada, aí você vai reparar a diferença, talvez na qualidade da sombra, mas no restante, pra mim pelo menos, é praticamente indiferente, ok? E é muito simples, após a gente fazer o download desses arquivos, a gente vai escolher um deles, ok? Nesse momento eu vou utilizar o Ultimate Quality, e eu vou extrair esse arquivo aqui para dentro da mesma pasta que nós acabamos de extrair o outro arquivo, que é meus documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Config Override. Vai pedir para substituir, eu vou colocar aqui sim, ok? Feito isso, nós podemos ir para o próximo passo, e esse passo é muito importante, tá? The Sims 4 ele tem uma falha muito irritante, onde ao usar a câmera com tab ou incliná-la de acordo com um determinado ângulo, as sombras distantes elas desaparecem. Isso faz com que o mundo pareça plano e sem vida e arruína diversas fotos que poderiam ter ficado incríveis.
Se você já tentou fazer uma foto do mundo, você sabe o que eu tô dizendo. Caso você não saiba, é basicamente isso daqui, olha só. Aqui é sem o mod e aqui é com ele, então dá pra perceber logo de cara o que acontece com as sombras, né? Isso é uma falha que tem no The Sims 4, mas felizmente essa modificação ela vai corrigir, ok? Tem várias observações bem interessantes, mas como nós estamos usando a substituição do Graphic Rules do Sim4Sims, a gente pode continuar simplesmente clicando aqui e baixando essa modificação. Para instalar é simples, você vai selecionar o arquivo Video Camera In, somente ele, e vai extrair ele para onde o seu jogo está instalado no diretório, né? Então no meu caso é arquivos D, arquivos de programa, The Sims 4, Game, Bin, Res. Ele vai pedir para substituir, pode colocar que sim, ok? Em seguida, nós vamos para o próximo mod, que é o Camera Mod, tá? Esse daqui também é um mod bem importante, porque por incrível que pareça, às vezes nós temos algumas travadas dentro do jogo e elas não estão necessariamente relacionadas ao processamento e sim a próprio bugs de câmera. E esse mod aqui, ele vai deixar a nossa câmera uma loucura, vocês vão amar. Então, para fazer o download, você vai vir aqui, vai pressionar em Camera In. Aqui tem todas as informações de o que cada câmera faz, tá? Tem várias opções aqui dentro, como vocês podem ver. A minha favorita é o Faster, então eu vou clicar 2 vezes, vou clicar aqui em Camera In e vou extrair ele para o mesmo local onde eu acabei de extrair aquele arquivo, né? Que é The Sims 4, Game, Bin, Res. Vou extrair ele aqui para dentro, vou colocar para substituir, tá feito, ok? Gente, agora nós vamos baixar um mod que ele vai fazer uma coisa bem bacana. Quantas vezes você já tentou fazer uma foto e de repente quando você desce com o tab, a árvore desaparece, as plantas desaparecem, a decoração do mapa desaparece? Isso é definitivamente chato pra caramba. Então o que esse mod vai fazer é simplesmente remover esse fade que faz com que os objetos e as plantas sumam no meio do caminho. E se você tiver todas as expansões pacotes de objeto, você vai baixar essas 3 opções aqui, tá? Se você não tiver, você baixa essas 3 separadas, ok? Então eu vou baixar este daqui, em seguida esse daqui e aí este daqui. Ele vai baixar rapidinho. Assim que terminar de baixar, a gente vai extrair todos esses arquivos para a pasta mods, ok? Vamos aqui para o primeiro arquivo, eu vou extrair para documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. Em seguida vou lá no segundo arquivo, vou extrair esses 3 para documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. E aí eu vou pegar esse daqui e vou extrair para o mesmo local, documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. Feito isso, galera, o mod vai estar instalado, ok? Aí a gente pode seguir para o próximo passo, beleza? Agora no próximo passo, a gente vai cuidar de uma parte bem relevante que eu ouço poucas pessoas falando a respeito, que é o gerenciamento de energia da placa de vídeo e também do sistema. Por incrível que pareça, gente, às vezes o gargalo aí do seu jogo tá no gerenciamento de energia, porque se você tiver configurado para economizar energia, isso vai ferrar com seu desempenho. É a mesma coisa que você ter o motor de uma Ferrari dentro do seu carro e simplesmente tentar dirigir a 20 km por hora dentro da cidade. Isso não vai funcionar muito bem, ou seja, você tem um motor que pode acelerar muito rápido, mas está usando ele devagarinho, entendeu? Desgasta muito. Você vai abrir o seu painel de controle da NVIDIA e aí você vai em gerenciar configurações de aplicativo e em seguida configurações globais. E aí nós vamos descer até em modo de gerenciamento de energia. Aqui nós vamos colocar preferência por desempenho máximo. Em seguida a gente vai aplicar. Agora, para fazer o sistema utilizar todo o seu potencial energético, nós vamos clicar aqui, vamos em configurações, nós vamos escrever aqui energia e vamos em escolher um plano de energia. E aí você vai colocar em desempenho máximo. Se no seu computador não tiver essa opção, você coloca em alto desempenho, que já é uma ótima mudança, ok? Isso vai fazer com que a sua CPU também, da mesma forma que a placa de vídeo, use todo o seu potencial de energia. Feito isso, gente, no mesmo painel de controle da NVIDIA agora, a gente vai fazer uma coisinha bem interessante, que é alterar o modo latência, tá? O modo latência a gente vai colocar no Ultra, ok? Aqui no meu computador já está no Ultra, mas geralmente vem desligado por padrão. Então você pode pôr no Ultra, que vai ser muito bom aí para o seu jogo. The Sims 4, novamente, não é um FPS ou jogo de tiro, mas isso não significa que o jogo não abstraia o melhor de uma latência baixa, porque geralmente quando a gente tem travamentos, não são necessariamente as quedas de FPS que causam isso,
mas o aumento excessivo de latência, ok? A gente vai conferir isso de perto depois dentro do jogo. Feito isso, pessoal, agora sim nós vamos baixar e instalar o Reshade, que é para deixar o nosso jogo com um visual impecável, como vocês viram na foto aí de fundo da área de trabalho. Então aqui eu vou baixar a última versão de Reshade. Essa é a parte boa, é a parte mais simples, tá? Porque geralmente as pessoas compartilham filtros e presets de Reshade, tem que ficar baixando versão antiga, etc. Não, a gente vai baixar a versão mais recente. Você vai executar. Nós vamos selecionar o jogo aqui, vamos em Browse, vamos procurar por The Sims 4, arquivos de programa, The Sims 4, Game, Bin, The Sims 4, x64, e aí você vai clicar em Direct 3D 9. Eu gosto de instalar sempre apenas essas 3 opções, ok? Vou clicar em OK, OK e OK. Tá feito, gente. O Reshade está instalado. Instalamos ele com a opção Direct 3D 9, caso restem dúvidas. Tentei instalar com essa aqui, mas infelizmente The Sims 4 não funciona com essa opção, apenas com essa. Em seguida, galera, o que nós vamos fazer é vir aqui no nosso tutorial de otimização e baixar um Reshade do Amoeba. O Amoeba, ele é muito melhor que eu em configurar reshades e presets, né, pro The Sims 4. Então, como ele já tem um trabalho maravilhoso, a gente vai baixar o preset do Amoeba, que é lindo pra caramba, né, gente? Olha só essas capturas de tela aqui maravilhosas. A gente vai entrar aqui no Patreon do Amoeba, vamos clicar aqui para fazer download desse preset. E em seguida nós vamos clicar 2 vezes e selecionar apenas esses 2 arquivos e extrair ele para o diretório onde o jogo está instalado. No meu caso, arquivos de programa, The Sims 4, Game, Bin, que foi onde a gente instalou o Reshade. Pode dar OK, vai pedir para substituir, você pode colocar sim para todos e está feito. Gente, o próximo passo agora, ele se resume a baixar o GeForce Experience para a gente poder utilizar os filtros Ancel da NVIDIA. Para isso, a sua placa de vídeo ela precisa ser compatível. Então você faz o download se você ainda não tiver. Se você já seguiu o tutorial de The Sims 3 aqui em cima, você provavelmente já tem o GeForce Experience e não precisa fazer o download novamente. Ok? Eu já deixei os presets aqui que a gente vai usar nos filtros Ancel configurados para vocês darem uma olhada e copiarem eles. E também deixei de presente aqui um preset personalizado que eu fiz. Apesar do Amoeba ter um trabalho fantástico, eu acabei fazendo um preset personalizado junto com alguns filtros que o Amoeba usou para trabalhar muito bem junto com essas modificações dos filtros Ancel que a gente vai usar no nosso jogo. Então você pode clicar aqui para fazer download e em seguida clicar aqui, o download já vai ser feito, tá? E aí nós vamos extrair ele lá para o mesmo local onde nós extraímos os presets do Amoeba. Arquivos de programa, The Sims 4, Game, Bin. Feito isso, gente, nós podemos seguir para o próximo passo, e é o último passo, que é baixar um mod de iluminação para deixar o nosso jogo ainda mais bonito. E o meu mod favorito, gente, é o Twinkle Toes. Não sei se eu falei direito, mas você vai entrar aqui nesse link. Sempre vão estar os mods atualizados. Você pode ver que esse mod foi atualizado pela última vez dia 22/7, ok? Então nós vamos entrar aqui e baixar este mod de iluminação, que é do Twinkle Toes. Em seguida, assim que ele terminar de baixar, eu vou mostrar para vocês aonde que nós vamos extrair ele, ok? O mod acabou de baixar, agora nós vamos clicar 2 vezes para entrar na pasta, vamos selecionar a pasta Delta e Data e extrair para arquivos de programa, The Sims 4. Nós vamos extrair para dentro dessa pasta. Se você tiver o jogo instalado pela Origin, provavelmente vai ser Disco C, Origin Games, The Sims 4. Basta extrair aqui, vai pedir para substituir, você coloca sim para todos, ok? Ele vai substituir todos os arquivos de iluminação de todos os mundos que a gente já possui no jogo até o momento, feito? Agora sim a gente pode entrar no jogo e continuar as nossas configurações e mostrar o resultado disso tudo para vocês de pertinho, então partiu! Bom galera, a gente está dentro do jogo agora e a primeira coisa que nós vamos fazer é ativar o nosso preset do Reshade. Então vou apertar Home, vou dar Continue, vou escolher aqui o preset do Boring Bones. Se você não tiver a placa de vídeo da NVIDIA, pode escolher o preset do Amoeba, que é esse daqui, ok? Se você vai usar os filtros Ancel, usa o do Boring Bones, dá um Select. Primeira coisa que a gente vai ver é que muita coisa vai mudar aqui na tela, ok? Mas não se preocupa que ainda tem muita coisa para ser feita, certo? E aí nós vamos dar Finish e tá tudo bem. Agora, vocês perceberam que algumas coisas ficaram
fortes demais, né? Falta um pouquinho de cor, contraste. E para isso eu vou usar agora meus filtros Ansel da NVIDIA. E como eu disse para vocês, eu já tenho a configuração aqui marcadinha, então se você quiser dar uma olhada, já está lá no nosso servidor do Discord, o passo a passo para você chegar nesse resultado. E aí depois a gente vai voltar lá no nosso reshade para fazer algumas modificações, tá? Bom, aqui tá tudo certo, é assim que vai ficar. Agora, se você achar que as cores elas estão muito apagadas aqui, basta você entrar aqui no nosso reshade. Confere todos os filtros para você ter uma noção do que cada um dos filtros faz. Ó, a gente pode ver que esse daqui, do Amoebai, a gente pode simplesmente vir aqui e escolher alguma opção diferente, tá? Ele funciona melhor de acordo com as vizinhanças onde você tá. Esse preset que eu escolhi fica perfeito em Willow Creek, mas não fica tão bom aqui. Então eu posso vir aqui e escolher outras opções para ver qual se ajusta e se adapta melhor a essa vizinhança, né? Pra gente ter um visual mais interessante. Essa aqui, por exemplo, ficou bem legal. Mas eu quero testar aqui esse Night pra ver como é que fica. Olha, a grama já fica mais amareladinha, essa aqui já fica mais interessante também. O 12 talvez fique bacana, olha, o 12 ficou bem legal. Deixou as coisas bem mais nítidas, né? Então você pode escolher aquele preset que você achar que fica mais interessante aí pro seu gosto, né? Isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas uma coisa é fato, né? A gente pode ver que já melhorou muito o visual. Agora olha só, se o visual já está bom, se nós já temos sombras à distância, né? Olha isso daqui. Sente o naipe dessa câmera, galera. Eu vou dar play no jogo, o jogo está sendo executado. Olha isso. Olha a velocidade com a qual eu consigo mexer e sem ter lag. Ok, a gente tem que ativar aqui pra gente conferir os FPS. Como eu estou usando a versão de altíssima qualidade, nós estamos com os FPS na casa dos 35, 40 e a renderização de latência na casa dos 30 também. Mas é super jogável, entendeu? Dá pra jogar, dá pra se divertir. Até porque a gente não fica fazendo isso daqui o tempo inteiro com a câmera, né? A gente não joga desse jeito. Geralmente nós estamos com a câmera mais aproximada, assim, a gente tá perto dos Sims, então pra jogar é super agradável, ok? Olha como fica legal, tá vendo? Sente o naipe dessa sombra, galera. Olha a qualidade dessa sombra. Opa, Cecília da agência, ok. Olha que lindo que fica tudo, gente. E como eu falei pra vocês, se vocês quiserem também dá pra usar o preset do nosso amigo Amoebai, que é esse daqui. Olha só como fica diferente. Também fica um preset muito agradável, gente. Então, você opta pelo preset que você se identificar mais, que você achar mais bonito, mais elegante aí para o seu tipo de jogabilidade. Eu vou desativar os filtros Ansel aqui para vocês verem a diferença. Por isso que eu gosto muito deles, eles deixam tudo ainda mais nítido. Nós nem precisamos baixar mod de retexturizar o terreno, porque a gente aumentou a nitidez dos filtros Ansel. Olha como tudo fica mais elegante, mais bonito, mais charmoso. É isso aí, né, gente? Agora eu vou reiniciar o jogo, só que utilizando outra configuração do Sim4Sims, que é aquela configuração de alto desempenho, tá? A gente já pode ver que a configuração de alta qualidade mantém o nosso jogo na casa dos 35 a 40 FPS, ok? Então a gente vai baixar agora a de alto desempenho para ver o que acontece. Então vamos salvar o jogo e fazer um print para ver se muda muito em relação ao visual, ok? Eu vou dar Ctrl 5 aqui, fazer um print pra gente salvar o ângulo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, pertinho da sombra, pra gente ver de perto a diferença. Ctrl 6, salvar o ângulo. E aqui também, Ctrl 7. Agora a gente vai trocar os nossos setters, né, pelo de alta performance pra ver o que acontece. Então, vejo você daqui a pouquinho. Caso você fique com alguma dúvida do que eu tô fazendo, eu tô baixando o segundo arquivo lá que eu deixei pra vocês lá dentro do primeiro passo, que é o Quick Setters, ok? E agora a gente vai utilizar o Ultimate Performance e vamos extrair ele para documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Config Override. E nós vamos substituir, ok? E agora nós vamos entrar no jogo novamente. Bom pessoal, estamos de volta dentro do jogo e como vocês podem ver, a diferença visual é mínima. Eu praticamente não noto nenhuma diferença, com exceção da qualidade das sombras, que está um pouquinho menor. Mas de restante, galera, presta atenção, os FPS estão praticamente na casa dos 60. E olha isso daqui, se antes já estava rápido, agora definitivamente tá ainda melhor. E a melhor parte, né, galera, a única coisa que mudou em relação ao preset anterior que nós estávamos, ao setter anterior que nós estávamos de configuração, é que de longe as árvores ficam dessa forma. Então à medida que a gente aproxima, elas melhoram. Mas fala sério, isso interfere pra você?
Porque pra mim, eu quase nunca prestei atenção nisso, entendeu? Então pra mim não faz muita diferença. É claro que talvez faça diferença se você quer fazer uma foto dessa maneira, aí pode ser que faça diferença, mas se você for um jogador normal, não vai mudar praticamente nada. E olha só, já vamos entrar aqui e fazer as fotos, como eu comentei com vocês antes, pra ver se tem alguma diferença assim que seja gigante no visual. Nós vamos reparar que a sombra aqui ela vai estar mais embaçada, mas praticamente pra mim não vai ser um problema também, até porque a gente não joga com a câmera fixa nas sombras, né? E as próprias sombras do The Sims 4 por padrão, elas não são tão boas, ok? Tanto é que eu até já ensinei sobre como melhorar sombras aqui no canal antes nesse vídeo. Então, gente, essa é a grande diferença entre os dois modos, tá? O modo performance e o modo qualidade. E se você for um jogador comum de The Sims jogando numa máquina normal, que posterior aí a 2014, eu indicaria pra você jogar no modo Ultimate Performance. Sinceramente, se for pra eu jogar The Sims 4, eu vou preferir muito mais jogar no modo Ultimate Performance e usar aquele outro modo, como eu comentei com vocês antes, pra daí sim fazer filmagem de séries e outras coisas, porque a perda de desempenho é mínima, tá? A gente pode ver que a latência tá na casa dos 16 a 27, os FPS eles já melhoram, mas o legal de não ter absolutamente nenhum atraso, isso daqui é insano, gente, é muito doido. Agora, para mostrar para vocês a efetividade desse tutorial, eu vou visitar alguns dos bairros que geralmente causam muito lags, tá? Esse daqui é um dos bairros, como possui todos esses efeitos de neve, muitas pessoas tendem a ter problema de desempenho nessa região. E como eu estou utilizando aí o set de Ultimate Performance, a gente vai ver de perto o que acontece. Por sinal, essa é uma dica muito importante, acabei de lembrar aqui, tá? Se você possui placa da NVIDIA, que é compatível com os filtros Ansel, tem uma funcionalidade que vai ser supimpa, tá? Olha só, você vai pressionar Alt Z, vai vir aqui em desempenho, você tem a opção, vocês estão ouvindo meu computador, né? Deve dar para ouvir um pouco de ruído. Você tem a opção de usar energia máxima, você pode aumentar aqui, temperatura de destino também e a velocidade do ventilador pode pôr no 100. Aprende isso com o tutorial de otimização das configurações da NVIDIA aqui no YouTube, de outro canal, e aplica. Olha só que incrível, basicamente o que você fez aqui foi um overclock dentro da própria configuração da placa de vídeo, que por sinal é um overclock bem seguro, que vai dar muito mais estabilidade para o jogo. A gente está numa região que normalmente costuma ser muito difícil de jogar, e olha isso, gente, apesar de todos os efeitos, apesar da neve, olha que perfeição, galera, entendeu? O jogo tá rodando lisinho, isso é uma coisa que não tem preço, gente. E tá lindo demais, pra falar a verdade. Agora nós vamos na vizinhança, que definitivamente vocês sabem que essa sim foi difícil de jogar. A Avelândia do Norte foi muito complicada de jogar quando foi lançada, né? Porque ela era uma vizinhança nova e, portanto, não era muito bem otimizada. Tinha muitos efeitos, ela é linda pra caramba, tem muita decoração e costuma ser muito mais pesada do que as outras vizinhanças. Vamos em Avelândia do Norte conferir o resultado para ver se esse tutorial de desempenho realmente está sendo útil e ajudando. Tô bem curioso para ver o que vai acontecer. Eu já tenho uma noção mais ou menos, mas melhor do que eu falar para vocês que funciona é eu mostrar o negócio funcionando, entendeu? Essa é a melhor parte. Essa é a parte gostosa de ver o tutorial de otimização. Bom, agora nós estamos em Avelândia do Norte, temos aí um tempo meio cinza, né? Olha que incrível que tá com todas as modificações que a gente fez. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos FPS. Apesar de estar movimentando a câmera que nem um maluco, os FPS estão estáveis na casa dos 45 FPS. Fantástico, né? Vamos dar play aqui, deixar o jogo rolar e continuar mexendo a câmera. Maravilhoso, maravilhoso. Olha isso, gente, a velocidade do negócio. Tá sensacional. Tudo funcionando do jeitinho que tem que ser. Apesar da gente estar usando o preset para ter mais desempenho, a qualidade visual tá muito bonita, gente. Isso porque nós estamos usando o reshade com os filtros Ansel, então tá maravilhoso. E mais as modificações de iluminação, né, gente? Que, diga-se de passagem, são incríveis. Bom, agora talvez você queira visitar comigo outra vizinhança bem problemática para jogar,
que eu não sei se eles já corrigiram, que é Evergreen Harbor. É por isso que eu vou escolher aqui uma vizinhança que eu sei mais ou menos que não tem problema, que é essa daqui, problema lá daqueles bugs que a Maxis precisa corrigir ainda desse Sims Studio, né? Mas vamos ver como é que tá aqui, porque definitivamente aqui eu não conseguia jogar com mais de 30 FPS no passado, era muito difícil. E eu tenho certeza que agora a realidade vai ser outra. Inclusive, se você tá gostando desse tutorial, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos, deixar sua opinião aqui embaixo, quero saber se funcionou pra você. Olha que lindo que tá esse mundo, gente. Ok, ele ainda não está lindo, mas assim, eu digo a iluminação, as texturas e a velocidade. Nós estamos a 51 FPS e olha isso, galera, é insano com o jogo sendo executado. É claro que, como sempre, eu não recomendo que você jogue com a velocidade 3, tá? Porque por mais que você tenha correções aí para esse bug da velocidade 3, por mais que você esteja com o jogo otimizado, a velocidade 3 em qualquer um dos The Sims, tanto 1, 2, 3 ou 4, é um problema quase sempre. Porque quase sempre que a gente tá com a velocidade 3 ativada, o jogo dá umas travadinhas aí, é bem desagradável. Uma das coisas que vocês podem reparar nesse set que a gente tá usando de desempenho é que os arbustos, ó, eles perdem as sombras de longe. Mas, novamente, ninguém vai ficar jogando nessa distância aqui do mapa, né? A gente vai ficar mais próximo, então tá tudo bem. E é isso, né, galera? Olha que maravilhoso, fantástico. Tem alguma outra vizinhança que você gostaria de visitar que eu não visitei? Vou tentar adivinhar, tá? Porque na realidade as outras, pra mim, elas nunca tiveram problema de desempenho, mas vamos tentar visitar Sulane. Sulane é outra vizinhança bem grande, que uma hora ou outra sempre dava uns probleminhas aí de travamento. Vamos pegar essa região aqui, que é uma região maior pra gente fazer o teste e ver se os frames nessa cidade, nessa vizinhança estão estáveis ou não. Inclusive, deixa eu avisar que esse passo, tá, de utilizar mais desempenho da energia da placa de vídeo que eu ensinei pra vocês, eu vou adicionar ele antes desse tutorial ir ao ar, lá no nosso servidor do Discord na aba otimização. Gente, estamos aqui, ó, 50 FPS, a praia tá maravilhosa, queria eu estar nessas águas, tomando um banho, porque hoje tava quente demais aqui na minha cidade. Olha que lindo, gente. Tá rodando de boa, o jogo tá sendo executado, estamos conseguindo manter aí a média de 56 FPS, mesmo movimentando a câmera desse jeito. Maravilhoso, né, galera? Pô, fala a verdade aí, é ou não é fantástico isso, pessoal? E a melhor parte é que tá tudo lindo, tá tudo absolutamente lindo, entendeu? Então, esse tutorial vale a pena demais ser seguido. E agora, eu gostaria de dizer que, se você gostou desse tutorial, eu espero de verdade que ele te ajude. Se você tiver algum problema, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu vou tentar te ajudar, ok? Você pode me chamar no Discord, no Twitter, onde você quiser me encontrar. E lembra de compartilhar esse tutorial com seus amigos, se ele for útil pra você. E eu aposto que vai ser muito bacana você compartilhar esse tutorial com os outros, para que mais pessoas possam deixar o seu jogo mais bonito e com desempenho acima da média, para dessa maneira, por mais que The Sims 4 não esteja da forma como nós gostaríamos que ele estivesse, para que nós possamos aproveitar melhor. Ele é um jogo com muito potencial, e eu gostaria de dizer que eu desejo muito que a equipe de The Sims explore todo esse potencial dentro do tempo que for possível, porque é um jogo bonito, ele é um jogo legal. É um jogo que a gente nem precisou usar aqui, ó, substituição de grama, porque a gente aumentou aqui a intensidade da nitidez e olha só que maravilhoso que ficou, entendeu? Aliás, galera, antes da gente encerrar esse vídeo, dá uma olhadinha aqui nas imagens que a gente fez de antes e depois, tá? Aqui nós estamos usando o Ultimate Performance e aqui nós estamos usando o Ultimate Quality. Então dá pra ver que a diferença é muito pequena. A gente vai reparar a diferença aqui nas rochas, no sombreamento e na sombra, olha só. Então assim, a diferença é tão pequena que, sinceramente, se eu fosse você, eu utilizaria o Ultimate Performance, ok? Agora nós vamos ver as outras imagens que a gente fez aqui para conferir de perto o resultado, né? Porque nós fizemos mais imagens aqui. Esse daqui é o Ultimate Performance e esse daqui é o Ultimate Quality. Então o que dá para perceber é que o Ultimate Quality ele aumenta um pouquinho mais a nitidez de tudo que nós estamos vendo na tela, né? Inclusive das sombras. Melhora a qualidade das plantas, melhora a qualidade das sombras, então é bem legal. E aqui a gente pode ver até na escada que o sombreamento fica mais realista, né? E agora vamos ver esta outra imagem aqui que nós fizemos, que era das sombras de pertinho, né? Então aqui é o Ultimate Performance,
e aqui Ultimate Quality. Como eu falei pra vocês, a qualidade das sombras, de fato, fica muito mais evidente quando a gente tá vendo de perto dessa maneira. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, lembra de se inscrever aqui no nosso canal se não for inscrito. Daqui pra frente, provavelmente, vou começar a fazer lives todos os dias e vai ser bem importante ter sua companhia aqui e ter o seu apoio. Se você quiser apoiar a gente financeiramente, nós temos um Patreon onde você pode apoiar e receber benefícios, e também tem um clube de membros aqui do YouTube. Seu apoio é sempre muito importante e eu vou agradecer muito. Espero que esse tutorial tenha te ajudado e eu vejo você no próximo vídeo. Agora, meus presentes de 2022 pra vocês, gente. Otimização de The Sims 2, se você não viu, tá aqui em cima. Otimização de The Sims 3, que eu já deixei o link antes, também está disponível aqui no canal, e agora nós temos a otimização de The Sims 4 e podemos começar 2022 jogando The Sims 2, 3 e 4 com gráficos impecáveis, desempenhos acima da média. E agora que esse motoqueiro passou, um jogo realmente fantástico para ser jogado. Gente, vejo vocês no próximo vídeo e é isso aí. Dag, tenham todos uma excelente semana.